Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Então eu comecei a ler a Bíblia para discutir com os cristãos. Eu pensava, isso não pode ser verdade. Ou Jesus era um louco, ou um mentiroso, ou ele é Deus. O que eu costumo fazer durante uma série de estudos como essa é dividir com vocês a minha experiência pessoal cristã. Por que decidi acreditar nas coisas que prego às pessoas hoje? Talvez essa história possa te ajudar. Gostaria de começar com um verso bíblico. Ele está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Lemos assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, santa nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tema que gostaria de compartilhar com vocês hoje é muito simples. O mundo está em busca de felicidade. Porém, o mundo procura essa felicidade nos lugares errados. As pessoas acham que a felicidade vem da fama, da fortuna, de ter muitos amigos ou popularidade, apenas materialismo, satisfação física. Mas essas coisas não trazem felicidade real e duradoura. Bom, a história dos meus pais é bastante incomum. Vou tirar um momento para apresentá-los a vocês. Bem, aí vocês veem papai e mamãe. Já ouviram a expressão os opostos se atraem? É estranho, não é? Chega a ser irônico como pessoas tão opostas acabam se casando. E isso é muito verdade no caso da minha mãe e do meu pai. Veja, a minha mãe era judia. Meu pai veio de uma família batista. A minha mãe era de esquerda e o meu pai era de direita. Minha mãe nasceu na cidade de Nova York. Meu pai nasceu em uma pequena cidade de Oklahoma. Ele era do interior. Eles eram o mais opostos possível. Bem, agora falarei um pouco sobre o meu pai. Ele nasceu muito pobre, mas de alguma forma conseguiu terminar o ensino médio, cursou um pouco de faculdade, fez treinamento de voo e acabou gostando muito disso. Eu conheci Amelia Earhart, Charles Lindbergh e pessoas assim. Após a guerra, ele começou um negócio de compra e venda e arrendamento de aeronaves. E acabou tornando-se o maior negócio de leasing de aeronaves do mundo, chamado International Air Leasing. O meu pai era muito ativo, ele gostava de carros de corrida, praticava esqui aquático, obviamente ele pilotava aviões e tinha muito dinheiro. Ainda assim, ele não era feliz. Tudo para ele era trabalho. Ele trabalhava 16 horas por dia. E nas horas livres ele bebia até dormir. A partir da hora do almoço, ele já tomava 2 ou 3 coquetéis. E, ao chegar em casa, ele já estava bêbado. Estávamos sempre preocupados. Será que o papai vai chegar de bom ou mau humor? A gente corria e se escondia quando ele chegava de mau humor. Então, nosso lar nem sempre foi um lar muito feliz. Sempre que vejo pessoas dizendo, se eu tivesse dinheiro eu seria feliz, eu penso, tem certeza? Não é exatamente assim. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Dinheiro não é uma base muito boa para a felicidade. Bom, agora vou falar sobre a minha mãe. Ela era muito diferente, ela era judia. Seu nome de solteira era Tarsis. Ela nasceu na cidade de Nova York e mudou-se para a Califórnia com a família quando ainda era jovem. Eles buscavam uma vida melhor. E minha mãe ficou muito interessada com essa coisa de ser famosa. Ela era muito talentosa, ela sabia cantar. Mas, além disso, minha mãe se tornou famosa como uma renomada crítica de cinema. Naquela época, essa era uma posição poderosa. Se um crítico dissesse que o filme era ruim, ele perdia muito dinheiro. Se fosse bom, ganhavam muito dinheiro. Então, ela conheceu muitas pessoas poderosas e estrelas de cinema em Hollywood. Aqui vocês veem algumas fotos de minha mãe com celebridades. Temos ali Sylvester Stallone, Muhammad Ali. Alguém se lembra de George Burns? Paul McCartney. Ali nós vemos Warren Beatty, Jimmy Stewart, Bob Hope, Natalie Wood. Alguns até diziam que elas eram parecidas. Também vemos ali Sally Fields, que continua atuando até hoje, Clint Eastwood,
Paul Newman, Roger Moore, um dos James Bonds. Então ela conhecia essas pessoas. E ao crescermos, meu irmão e eu não percebíamos o quão famosas algumas dessas pessoas eram. Compositores, cantores, atores, iam e saíam de nossa casa em Los Angeles. Ela também morou em Beverly Hills, mas vi que essas pessoas não eram felizes. É tudo uma ilusão. Na verdade, não quer dizer nada. Filmes e televisão apenas criam uma ilusão, não passam de imagens sequenciadas. São pessoas normais, com suas lutas. Eu cresci principalmente na cidade de Nova York, mas eu nasci no sul da Califórnia. Minha mãe se mudou para Nova York depois de se divorciar do meu pai. Na verdade, as pessoas ficavam surpresas ao verem que o casamento tinha durado 6 anos. Por muitas vezes fui para a casa dos meus avós, porque meus pais eram tão ocupados que a gente meio que ficava no caminho deles, sabe? Estudei em 14 escolas diferentes. Em parte porque meu pai e mãe ficavam trocando a custódia, e a outra parte é porque eu me meti em muitos problemas. Eu era expulso das escolas. Bem, e ficou ainda pior quando minha mãe começou a usar drogas. Quando eu tinha 13 anos, ela me disse: "Olha, Doug, um dia você vai acabar provando essas coisas. Então é melhor que você comece aqui em casa, comigo." Ela então enrolou um baseado e fumou maconha comigo. Isso acontecia umas 2 ou 3 vezes por semana na minha casa. O nosso programa era fumar maconha, haxixe e tomar sorvete. Naturalmente, eu comecei a fazer aquilo fora de casa também. Comecei a me meter em todo tipo de problema. Eu meio que pulei de uma coisa para outra. Fugi de casa pela primeira vez aos 13, em busca de um propósito. Pensava em suicídio o tempo todo, porque nas escolas que eu frequentava, diziam que Deus não existia. E quando você morre, tudo acaba. Você simplesmente vira adubo. Me lembro claramente, quando eu morava em Nova York, de caminhar até a beira de um grande arranha-céu. Morávamos num prédio bem alto. Eu então ia para o topo e ficava bem na beirada, pensando que se eu pulasse, bem, meu sofrimento teria fim. Acho que já perceberam que eu não era uma criança feliz, né? Eu sentia que os meus pais estavam muito ocupados com suas carreiras. Eu não tinha paz, não tinha felicidade. Eu pensava que não tinha nada além da morte. Eu só vivia encrencado na escola e eu queria pôr um fim nisso. Tudo que eu pensava era pular e acabar com a dor. Você acredita que eu comecei a pensar nisso aos 7 anos? Mas de alguma forma, Deus continuou me impedindo de fazer aquilo. Sabe, uma coisa que me ajudou muito é que eu tenho uma curiosidade insaciável. Então eu pensava, ora, se eu me matar hoje, não sei o que acontecerá amanhã. E assim consegui adiar o meu suicídio dia após dia, durante muitos anos. Depois de um tempo, quando minha mãe fez 40 anos, ela me ligou e disse: "Doug, estou vendo que minha beleza e meus talentos estão acabando. Desculpem te dizer isso, mas eu acho que vou me matar." Nessa época eu já era cristão. Eu disse a ela: "Quem se mata perde todas as opções. Você nunca saberá se será uma pessoa melhor amanhã se fizer isso. Viva um dia por vez." Anos depois ela disse que aquilo ajudou muito. Muito bem. Então eu comecei a pensar: por que me matar fazendo algo chato como pular de um prédio? Ou tomando remédios? Eu me lembro de um comercial que dizia: "Só se vive uma vez. Tenha todo o entusiasmo que puder." Esse slogan mexeu comigo e eu decidi que faria aquilo mesmo. Vou me divertir o máximo que puder, eu vou morrer de tanto me divertir. Aí comecei a viver uma vida selvagem, uma vida desregrada. Quando eu morava com minha mãe, como eu já disse, a gente usava drogas juntos, mas aí eu achei o estoque dela. Mas enfim, a maconha eu já conhecia. Agora, quando fui morar com meu pai, o vício dele era o álcool. Ele morava em uma mansão no sul da Califórnia com um mordomo. E meu pai tinha um bar completo dentro de casa, melhor abastecido que muitos bares. Eu e meus amigos bebíamos muito e nos metíamos em muitos problemas. Comecei então a me envolver com roubo e brigas e mais drogas, cigarros. Eu era preso toda hora, fugi de casa muitas vezes. Então eu estava descendo o fundo do poço. E sabe, eu queria muito que os meus amigos gostassem de mim. Todo mundo quer amor, não é? E eu sentia que ninguém se importava comigo. Eu queria tanto que alguém gostasse de mim que eu fazia qualquer coisa. Aí na tela vocês podem ver aonde eu morava com o meu pai. É a Sunset Island número 1. O meu pai morava aí. É uma ilha de milionários. Nós tínhamos uma casa ali na Bahia e tínhamos 3 barcos no quintal. Um iate,
um barco de esqui e um pequeno veleiro. Os amigos com quem eu cresci nessa ilha ficavam entediados no verão. O que fazíamos então era invadir a casa dos outros milionários. Apenas para quebrar o tédio, a gente roubava os vizinhos. Nós gostávamos de desafiar um ao outro, só porque a gente não tinha o que fazer. Nós invadíamos as casas sem nos preocuparmos com o que roubar. Só roubava algo para marcar território. A gente roubava raquete de tênis, qualquer coisa. Então meus amigos me desafiaram a roubar uma casa com as pessoas dentro dela, com as luzes acesas. Eu sabia que as portas estavam abertas porque a ilha era muito sossegada, tinha segurança lá. Então, a gente invadia e roubava alguma coisa. Também me desafiaram a pular da ponte, na água, e eu fazia isso, porque eu queria que gostassem de mim. Bom, as coisas continuaram a piorar progressivamente com drogas, roubos, comecei a roubar outras casas, a roubar carros. E aí começaram os problemas com a polícia. Tomei multas antes mesmo de tirar carteira de motorista, por causa das coisas que fazia. Mas algo interessante aconteceu. Eu saí de casa aos 15 anos. Eu disse ao meu pai... Na verdade, minha madrasta disse ao meu pai, ou ele vai embora ou eu vou, e eu não culpo ela. Meu pai, então, me mudou para um dos hotéis dele. E não deu certo, não durou muito tempo. Meu pai, então, disse, Doug, eu já tentei tudo, eu não sei o que fazer. Eu, então, disse, tudo bem, pai, eu vou embora e dou um jeito sozinho. E então eu fui embora, caí no mundo. Com apenas 15 anos de idade. Eu falsifiquei minha carteira de motorista. Eu nasci em 1957, mas eu alterei para 52 e fiz a mesma coisa com a minha carteira de identidade. Eu então arrumei um lugar para morar em Boston e comecei a roubar casas para viver. Roubava carros também. Usava drogas. E acredite ou não, eu trabalhava como segurança. Irônico, não? É verdade. Para uma empresa de segurança. Então eu protegia os lugares à noite e roubava-os de dia. Terrível, eu sei. E enquanto eu vivia em Boston desse jeito, eu encontrei um amigo que era muito religioso. Ele também era um segurança. E ele descobriu o que eu fazia durante o dia. Jerry, você vai me denunciar? Não, Doug, eu não preciso fazer isso. O karma vai te pegar. Karma? Tudo o que você faz volta. Mas eu não acreditava em Deus. Eu roubei uma televisão e consegui me safar, nada aconteceu. Você vai ver, disse ele. E não muito tempo depois, eu acordei em meu apartamento e a porta estava aberta. Eu então olhei ao redor e vi que tinham roubado minha televisão. E o meu rádio. Eu fiquei indignado e chamei a polícia. Vocês têm que pegá-los, esses caras não prestam. Eu pago impostos para termos segurança. Eu fiquei indignado. E comecei a perceber que tudo o que eu fazia saía pela culatra. Sempre que eu roubava algo, meus amigos roubavam de mim. Eles também eram ladrões. Ou eu roubava algo e geralmente estava tão bêbado ou drogado que ao ficar sóbrio eu dizia, onde coloquei aquilo? Ou o que fiz com o dinheiro? Teve uma vez em que eu arrisquei mesmo a minha vida para roubar um aparelho de som. E quando fui testar, ele estava quebrado. Ele nem funcionava. E comecei a pensar, acho que Deus existe. Jesus disse, faça aos outros o que você quer que façam a você. Tudo o que eu fazia parecia que voltava para mim. Mas teve algo que me convenceu. Eu tinha ido à casa de alguém. E neste ponto eu não havia parado de roubar, mas diminuído. Mas eu fui à casa de alguém e roubei uma caixa de mistura para panquecas. Eu sei que sou idiota, mas foi o que eu fiz mesmo. Era uma mistura de panqueca instantânea. Eu sei que vocês estão pensando, nossa, que idiotice. Mas veja, eu bebia, fumava, usava drogas, era um hippie. Eu queria umas panquecas. E era de trigo integral. Era uma caixa novinha de mistura para panquecas Krusty. Nessa época não existia códigos de barra. Eles tinham um pequeno carimbo redondo em cima que eles carimbavam o preço no topo. $1,20. E naquele dia, eu voltei para casa e alguns amigos tinham ido me visitar enquanto eu não estava lá. E eu tinha comprado um Tang Breakfast Drink. Alguém já bebeu isso? Meus amigos beberam toda a garrafa. E ao lado da garrafa estava a tampa com o preço, $1,20. E então vi que a caixa de panquecas que roubei também era $1,20.
Aí eu tive certeza, Deus existe. Então comecei a buscá-lo. E comecei por todas as religiões orientais. Fui ao budismo na época dos Beatles, todo mundo meditava. A América desenvolveu um grande interesse pelas religiões orientais. Então eu passei a meditar. E entrei em algo chamado a ciência espiritual do DNA. Eu misturei um pouco de herança judaica com religião oriental, e eu ainda tinha ido em escola católica, então eu misturei tudo. Eu criei para mim essa religião de misturas. É como se eu fosse o meu próprio papa. Eu era muito espiritual. Eu costumava citar uma religião, depois outra, e ao mesmo tempo em que eu era tão espiritual e religioso, eu continuava a usar drogas, beber, escravo dos meus pecados. Essas religiões não me fizeram melhor. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Nessa época, meu pai voou para Boston. Ele fez uma viagem especial e disse, Doug, você tem que voltar para a escola. Está desperdiçando a sua vida. O meu irmão estava muito doente. Ele não ia conseguir assumir os negócios da família. Eu também tinha um meio-irmão da terceira esposa do meu pai, a Betty. Mas ele era muito novo. E meu pai disse, você está jogando sua vida fora? Você precisa de educação. Eu encontrei uma boa escola para você. Gosta de aventura? Essa escola é num iate. Se chamava Escola Flint. Na época, havia 2 escolas desse tipo no mundo. Uma delas até virou filme. Era uma escola só para meninos, mas a minha escola era mista. Você vai adorar, Doug, disse meu pai. Bom, tudo bem, ele me convenceu. Me levou para Milão, na Itália, me colocou naquele barco e nós partimos. Na verdade, eram 2 veleiros que navegavam juntos. Era chamado de a Escola Flint. Mas dentro do barco, eu descobri que fui enganado. Porque vi que esses veleiros eram uma escola para filhos de políticos e de milionários que estavam tentando tirar seus filhos da mesma situação que eu. Nessa época, havia muitas crianças envolvidas com drogas. E esses barcos eram um tipo de reformatório. Era muito controlado lá. E uma coisa que eu não tinha gostado é que a escola era ateia. Agora eu era espiritual. E eles ficavam mostrando filmes de Darwin, livros de Ayn Rand, A Revolta de Atlas e coisas desse tipo. E eu não queria participar, mas eles disseram, você vai comer no chão se não participar. E eu disse, tudo bem, eu como no chão. Então, eu baguncei com o sistema da escola. Eles então me prenderam no meu quarto, e os meus amigos me traziam comida. E foi assim por 2 meses. E então, houve uma experiência interessante. Estávamos navegando no norte da África, na Tunísia, até um porto lá na Espanha. E no caminho passamos por uma tempestade terrível. A água estava entrando nos barcos, a vela principal estava rasgada, o vento estava uivando, até o capitão estava enjoado. A água estava muito gelada. Sabe o que os ateus fazem quando acham que vão morrer? Começam a orar. Quanto a mim, eu estava orando. É interessante que, diante da morte, todo mundo sente o peso de sua culpa. E, portanto,
Claro, o medo é a razão errada para servir a Deus. Assim que a tempestade passou, a gente esqueceu completamente daquelas orações. Mas eu disse ao capitão, olha, eu vou cooperar, pelo menos até a chegada do Natal, se você deixar eu passar o feriado em casa. Eles queriam tanto se livrar de mim que ligaram para o meu pai e disseram, Sr. Batchelor, o Doug está fazendo um progresso maravilhoso, ele merece voltar para casa no Natal. Meu pai já havia pago pelo ano todo mesmo, eles só queriam se livrar de mim. Aí eu peguei o avião em Madrid, na Espanha, pedi cerveja, cigarros e disse a eles, vocês nunca mais vão me ver. E nunca viram mesmo. Voltei para a América e fui esquiar com meu pai. Quando chegou a hora de voltar, eu fugi de novo. E fui de carona em carona até um lugar que eu tinha ido quando tinha 15 anos. Nas montanhas de Palm Springs tem uma chamada Monte São Jacinto. Ela é muito alta e no meio dessa montanha tem uma caverna. Tem várias cavernas lá em cima. Mas eu achava que iria encontrar Deus ali na natureza. Quando eu estava indo para Palm Springs, algo muito interessante aconteceu. Eu fiquei preso na rodovia lá em Oklahoma. Eu estava com frio e fome. Os caminhões estavam passando e eu estava de ressaca e desesperado. Aí eu pensei, eu acho que eu preciso orar. Depois de ficar lá por 8 horas congelando, porque eu estava usando roupa de verão, mas lá em Oklahoma estava congelando, eu orei ao Senhor e disse, olha, eu sei que sou uma pessoa horrível, mas se o Senhor estiver aí, o Senhor pode me ajudar com 4 coisas. Por favor, me ajude a achar uma carona para onde eu estou indo. Ainda faltava 2.500 quilômetros. Eu estou faminto, eu também preciso de um pouco de comida. Também preciso de dinheiro, porque havia gastado tudo bebendo e jogando sinuca. E eu queria uma carona com alguém normal. Porque alguns dos motoristas eram muito estranhos. Assim que acabei de orar, um veículo de repente parou, me pegou e me levou até o destino onde eu queria ir, em Palm Springs. E o motorista pregou para mim o caminho todo. Eu não tinha pedido isso. Além disso, ele me deu $40. E no caminho me comprou comida. Tudo que eu tinha pedido em oração, Deus tinha me dado. Mas eu tive que ouvir aquele cara pregar o caminho todo. E enquanto eu ouvia, eu pensava, a Bíblia não é verdade. É na natureza que eu vou encontrar Deus. Então eu fui morar nessa caverna. Lá no deserto, nas montanhas. Eu não queria estar perto de pessoas. Estava cansado das pessoas de Nova York e de não me dar bem com elas. Eu queria encontrar Deus na natureza. Bom, o milagre é que quando eu me mudei para a caverna, tinha uma Bíblia lá dentro. Alguém deixou uma Bíblia na caverna no alto da montanha. Então eu comecei a ler a Bíblia para saber como debater com os cristãos. E eu pensava, isso não pode ser verdade. Mas depois de ler a Bíblia, eu vi que é. E eu pensei, o que eu tenho a perder? Até a enciclopédia diz que Jesus existiu. Mas aí eu pensei, ou Jesus foi um louco, ou um mentiroso, ou Deus. Bem, ele não mentiu, ele não era louco. Talvez Deus tenha se tornado homem para nos salvar. E a nossa vida tem um propósito. Então, lá na caverna, eu finalmente aceitei. Eu ajoelhei e disse, Senhor, minha vida é uma bagunça. Pode entrar em meu coração e me dar o propósito para viver. Eu estava completamente longe de Deus. Andava pelado pelas montanhas, pegando comida em lata de lixo, usando drogas, fumando, roubando, mentindo. E eu disse, Senhor, pode me dar um propósito para viver? E eu senti imediatamente que Ele perdoou os meus pecados. Ele entrou em meu coração e as coisas começaram a mudar. Quero contar só uma história antes que acabe o tempo. Eu estava muito animado com o Evangelho, as mudanças que Deus fez em minha vida, e eu disse, Senhor, quero contar às pessoas, mas eu sou um eremita. Como isso vai acontecer? Mas eu sinto no coração que o Senhor quer que eu ensine as pessoas. Porque eu estava muito animado? Mas o Senhor tem que me mostrar. Pouco tempo depois dessa oração, liguei para minha mãe em Beverly Hills, e ela disse, Doug, almocei com uma pessoa de uma grande emissora, e eles querem ir de helicóptero até a sua caverna para entrevistá-lo. Logo depois daquela oração, Deus havia me respondido. Essa aí é a foto da minha mãe na minha caverna. Ela foi lá de helicóptero e fizeram uma entrevista nacional. O país todo ficou sabendo da minha história. Meus amigos na prisão viram a minha entrevista. Então, desde aquele dia, Deus abriu as portas para eu compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Ele tem um plano para a sua vida. E, sabe, eu voltei para aquela caverna
várias vezes ao longo dos anos. Esse aí é o nosso filho Micah, com 7 anos de idade. Ele está nadando na cachoeira onde eu tomava banho. Depois eu voltei com toda a família. Aquela lá é a Karen, no meio com o Steven. E quando eu voltei lá, eu fiz questão de deixar uma Bíblia lá dentro. Nunca se sabe, né? Foi um gesto sentimental que eu fiz. Mas hoje, os meus pais já faleceram. Eu estava com a minha mãe quando ela morreu. Também estive com o meu irmão quando ele morreu. Mas eu me lembro de uma vez estar caminhando com ele. E meu irmão, ele foi para a escola, ele fez universidade, foi trabalhar com meu pai, mesmo tendo problemas de saúde. Bom, pela foto aí vocês veem que eu era ovelha negra, né? Isso foi no casamento do meu irmão. Eu saí um pouco da caverna para ir no casamento dele. Mas ao caminhar um dia com ele, ele disse: "Você tem sorte." Eu pensei, uau! Eu pensei, você mora em Miami Beach. Você tem um barco. Você é cheio de carros. Você tem todas as coisas que o mundo quer. Mas ele disse, você tem sorte. Eu daria tudo o que tenho para ter um pulmão saudável como você. Deus não é justo, disse ele. Eu sou muito inteligente, mas não tenho saúde. Já você é saudável, mas é um idiota. Bom, e aí o meu irmão disse: Doug, eu estou morrendo. Eu daria tudo o que tenho para viver um pouco mais. Não estou nem aí para dinheiro, nem aí para fama. Eu só queria viver mais. Eu então disse: irmão, você quer que eu ore com você? E ele sempre caçoava de mim quando eu orava. Lá vai o Doug agradecer pelas porcarias que ele come. Mas quando ele estava morrendo, eu perguntei se ele queria que eu orasse. Sim, por favor. Então, de que adianta ganhar o mundo todo, ser famoso, ser rico? Se você não tem vida, você não tem nada. Meu irmão trocaria tudo o que tinha por um pouco mais de vida. Ainda assim, nós às vezes relutamos em dar essa vida a Cristo para que Ele nos dê a vida eterna. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse fco.amazingfactsbrasil.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.